Olá pessoal, já estamos de volta agora para a nossa última live do dia. A live agora do pilar emocional com a amiga Ana Canda, e como sempre ela é a primeira aí a chegar. Ó. Ana Canda está chegando. Já. Você que está chegando agora, convida os amigos. Manda convite para as pessoas. Boa Boa noite. noite, minha amiga. Vou começar aqui mandando o aviãozinho, viu? Vou de Vamos qualquer lá, coisa, eu vou dar vamos, aviãozinho aqui para quem eu puder. vamos convidar esse povo para essa live. Vamos convidar todo mundo para essa live. Vamos lá. Convidar as pessoas para a live Já aqui. tô dedinho nervoso aqui, mandando para todo mundo, viu, meu amigo? Mas é isso aí. Vamos trazer as pessoas para a live. Essa que é a última live do dia, viu? A última É live do uma dia. honra, viu, meu amigo? Uma honra, assim. Eu vou ainda me, me retratar aqui com você, né? E fazer o agradecimento devido, de fato. Eu que agradeço, mulher. Eu que agradeço porque por causa de vocês que eu estou conseguindo fazer esse evento maravilhoso, né? Então, assim, quero agradecer demais a você por ter, assim, vindo Então, em primeiro participar. lugar, viu, Gil, eu quero te agradecer por esse convite. Né? Aninha, linda, um beijo no coração, viu? Você mora aqui. Outra grande coach e psicóloga também, aí amiga, outra que anda de mãos dadas também, uma grande conhecedora, minha coach de leitura preferida. Que maravilha. Gil, te agradecer imensamente, tá, pela lembrança, né, com imensa gratidão que eu venho, né, e que eu aceitei o convite, né, não poderia deixar de aceitar, porque, e agora uma validação enorme a você, né, de parabéns, parabéns por esse momento, né, como foi legal acompanhar durante todo esse dia, né, se todas as pessoas soubessem o valor de um momento como esse, né, com certeza o nosso mundo seria outro, né, completamente diferente. Cada pessoa que passou por aqui levou um pouquinho de cada live, né, daqui hoje, com certeza ela vai ter um crescimento exponencial aí na vida em todos os pilares, né, que é a nossa maior missão, né, enquanto coaches, né, é trazer, né, essa vida e vida em abundância, vivendo, né, o sistêmico, vivendo esse sistema na nossa vida, vendo essa roda girar, né? E ao final de tudo olhar para ela, né, e perguntar, e nos perguntarmos, a minha roda roda, né? A minha vida roda, ela sai do canto, né? Então, parabéns, parabéns pela iniciativa, né? Parabéns por fazer acontecer. Tá? Eu tenho certeza que talvez essa ideia já tenha surgido muitas outras vezes na cabeça de outras pessoas. Mas ideias que surgem, né, elas só são válidas quando colocadas em prática. Né? Tá aí o nosso grande Paulo Vieira quando fala do poder da ação. Parabéns, parabéns por fazer valer o poder da ação. Né? Você colocou aqui, né, trouxe profissionais brilhantes, né, para explanar, né, toda essa vivência do coaching integral sistêmico através do mapa de autoavaliação sistêmica. E gratidão, meu amigo, gratidão por ter, né, me conduzido, me colocado aqui como responsável por esse pilar que, com certeza, é um xodó. Né? Não tirando a importância de todos os outros, mas eu tenho, né, um xodó maior com esse pilar, com certeza, né, pelo fato de fazer o que eu faço, né, na minha vida profissional hoje. Minha amiga, eu desde manhã que eu já comecei emocionado aqui com essas palavras de vocês aí, eu que tenho que agradecer a vocês, senão não realizaria esse evento. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Levi, que entrou aqui. Um abraço para você, meu amigo. Onde quer que você esteja, ele viajando aí, trabalhando. Depois fala comigo. Mas é isso, Aninha. E isso aqui já é a transformação do coach. Isso aqui que eu estou realizando hoje é a transformação do coach. Meu pior problema antes era a procrastinação. Como você falou aí, pessoas pensarem e não realizar. E agora não. Eu pensei e já saí agindo.
naquela hora, porque eu sabia que se eu não fizesse naquela hora, eu ia deixar passar novamente. E eu fui atrás de pessoas, buscar ajuda, que é exatamente o que nós estamos fazendo com as pessoas aqui, ajudando elas. Mas elas precisam querer, né? Que ninguém ajuda a outra pessoa se ela não quiser ser ajudada. É isso, meu amigo? Perfeito, 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 Então, perfeito. gratidão, muito feliz. Chegamos à última live de hoje. Sim, transformador, toda a jornada. E eu sei, eu conheço você e muita gente que está aqui conhece, mas tem muita gente no meu Instagram que não conhece a Ana Cândida. Por favor, apresente-se. Quem é a Ana Cândida e o que faz essa mulher maravilhosa? Bom, vamos lá. Eu vou realmente começar por quem eu sou, tá? Em primeiro lugar, eu sou filha, eu sou neta, eu sou irmã, eu sou alto astral, eu sou pessoas, eu sou de abraços, eu sou de sorrisos, eu sou apaixonada por música, quem me vê aqui, né, com meus queridões aqui. Eu sou apaixonada por arte, por poesia, por leitura, eu sou apaixonada por estudo, eu sou, né, uma apaixonada pela vida, sobretudo, né? Eu sou uma cristã e de muita fé, né? Sou uma pessoa de muita fé, tenho muita fé, né, no Deus que me criou e muita fé na vida, né, que me deu e me deu em abundância, e eu tenho que fazer valer essa abundância. Eu sou, eu poderia passar horas aqui, né? Se eu for para lá, uma das nossas grandes proposições de de fortalecimento de identidade, né? E eu for lá para o meu eu sou, eu passaria aqui 120 minutos, talvez, discorrendo sobre os motivos, as minhas características positivas de eu sou que eu tenho hoje. Mas, né, como eu sou, né, tenho um desejo imenso de contribuir, de colaborar na vida das pessoas, eu escolhi um fazer profissional, né? Então, eu sou também psicóloga, né, terapeuta cognitivo-comportamental, né, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em neuropsicologia, né, sou professora, né, de pós-graduação hoje, em uma universidade aqui em Natal, sou master coach, sou analista de perfil comportamental. Na verdade, tudo isso, né, eu sou porque faço, né, porque faço acontecer, porque senão não seria. Sou hoje, né, mentora vocacional, né, de jovens estudantes, né, que estão em busca, né, do seu fazer profissional, da sua escolha profissional, né, e mentora também de psicólogos coaches. Né, eu costumo dizer que hoje é uma grande bandeira que eu levanto, né, do coaching da psicologia de mãos dadas, e hoje eu mentoro alguns psicólogos, né, ou psicólogos que se formaram em coach, ou coaches que se formaram em psicologia, né, e tenho, né, agregado muito valor nesse sentido de conseguir fazer valer essa bandeira que eu venho levantando, né, da perfeita união entre psicologia e o coaching. E como é possível eles caminharem juntos? Como é possível? Então, esse é o meu fazer profissional. Né? Hoje eu tenho, né, essa proposta profissional, né, de trazer realmente a transformação para a vida de pessoas, para ver, né, acontecer na vida das pessoas, assim como aconteceu na minha. Né? Todas essas ferramentas, da psicologia e do coaching, da análise de perfil comportamental, fizeram muito sentido, em primeiro lugar, para mim. Né? Quem entende um pouquinho de perfil, né, eu tenho das minhas predominâncias é a dominância, né? E eu gosto muito do resultado. E hoje ver o resultado na vida das pessoas é muito importante. Mas porque primeiro eu vi o resultado na minha vida, né? E aí eu consigo levar a ferramenta certa, né, e colocar na mão das pessoas. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessas ferramentas durante a nossa live. Mas se apresenta também, meu amigo, porque aqui, né, temos as nossas duas audiências juntas, a minha e a sua. Então, para as pessoas que não te conhecem, quem é o Gildeone? É isso aí, minha amiga. Aqui nós vamos formar uma audiência só a partir de agora. Vamos fazer essa congruência. Gildeone Santos, sou casado com a Camila. Tenho um pai chamado. Tem um pai? Não, tenho um filho. Tenho meu pai, sou filho de Chiquinho e Dona Lindalva. Meu filho é o Lucas, não é isso? E sou coach integral sistêmico. Trabalho no coaching de vida com as pessoas. Essa ferramenta aqui, que a gente trabalha principalmente. Também
sou profissional de merchandising. Eu trabalhei vários anos na área de merchandising dentro de supermercados, como coordenador de merchandising, como gestor de equipes, trabalhando com pessoas. Foram grandes ensinamentos já a partir de ali, quando eu comecei a lidar com pessoas, coordenar pessoas, gerir pessoas. Então, assim, vou falar um pouquinho, porque aqui nós não interessa falar, é ouvir Anaconda. Mas esse é o Gildeone. E quem quiser conhecer melhor o Gildeone, vai nas redes sociais do Gildeone, fala com o Gildeone, dá uma olhada lá e já percebendo aqui que as pessoas já estão indo no seu Instagram e conhecendo. Falaram aqui que você também é musicista. Violão, cavaquinho. Aqui atrás, ó. Que acompanha lá os vídeos, você tocando, tá vendo aí, ó? Então, assim, as pessoas conhecem, as pessoas vão lá ver quem são essas pessoas, quem é o Gildeone, quem é a Anaconda. Então, esse sou eu, né, Ana? Perfeito, então, Gil, perfeito. Vamos falar do pilar emocional. E nós, desde o início, que nós falamos que um pilar puxa o outro. E esse pilar traz todos os outros pilares para ele. Eu tenho certeza. Este pilar é avaliado pelo equilíbrio de todos os outros pilares. E também pela alegria de viver a própria vida. O pilar emocional pode ser definido muitas vezes pela maneira como você acorda pela manhã e pelo entusiasmo e alegria que você tem a se deparar com a vida e os desafios diários. Este pilar é avaliado também pelo nível de ansiedade, angústia e depressão. Sua falta de controle emocional também é refletida por atitudes extremadas, destrutivas e não ecológicas. No coaching integral sistêmico, entendemos como ecológico aquilo que faz bem a você e a quem você ama. Esse é o pilar emocional, Ana. Por favor. Perfeito. Gil, em primeiro lugar, falar desse pilar, né, como você colocou, lógico que é uma roda e a gente tem que fazer valer todos. De nada adianta também eu estar muito bem emocionalmente e ver tudo ruir, porque aí eu vou ficar mal emocionalmente, né, se eu vejo todos os outros pilares ruírem. Então, é realmente uma completude entre eles. E falar do pilar emocional, para mim, é muito importante, porque eu vi esse pilar no zero na minha vida, tá? Estou falando aqui da minha história, abrindo meu coração para a nossa audiência. Né? Eu vi, há alguns anos atrás, esse pilar no zero, e hoje eu posso dizer que... Eu vou dizer que eu não dei 10 ainda a ele, porque a minha... Como é que eu posso dizer? A minha adaptação do conforme, ela é um pouco alta e exige muito de mim. Né? Mas eu vejo hoje esse prazer pela vida, essa alegria de viver presente no meu dia a dia, graças a olhar para esse sistema e fazer valer esse sistema, tá? Através da recomposição, da reestruturação das minhas emoções. E eu posso dizer que a psicologia e o coaching juntos me trouxeram esse potencial de vida e vida em abundância. Né? Eu falo muito, Gil, que a psicologia, para mim, é como se fosse a fisioterapia. Tá? Ela me dá o potencial, a potencialidade de fazer, né, uma asepsia nas emoções das pessoas que me chegam. Né? Assim como eu fiz nas minhas. Né? Eu sou muito honrada, né, pela minha psicóloga, né, antes de eu chegar ao coaching integral sistêmico, onde eu fiz uma grande fisioterapia. Por quê? Porque eu costumo comparar, né, psicologia e coaching com a fisioterapia e a educação física. Né? Quando eu estou com uma lesão muscular, uma lesão óssea, né, quando eu tenho ali um adoecimento de alguma parte, né, fisiológica do meu corpo, eu vou lá na fisioterapia, trabalho aquilo direitinho e faço toda uma asepsia daquela dor muscular ou daquela lesão mesmo. E, posteriormente, eu busco exercício físico para manter fortalecida aquela área onde eu tinha uma lesão e tudo mais. E na educação física eu encontro os exercícios certos para me manter fortalecido. Né? E para o resto da vida eu vou precisar estar sempre mantendo ali com exercícios, né, com ferramentas da educação física, aquilo que o fisioterapeuta faz brilhantemente, que é fazer toda essa asepsia, né, da lesão.
E aí, na psicologia não é diferente. As pessoas, por vezes, chegam, né, adoecidas emocionalmente, com lesões emocionais, né, assim como eu tive lá atrás. Né, eu já me vi numa depressão profunda, onde, inclusive, né, essa questão de ver a vida com olhos brilhantes, de ver a vida, né, com brilho, com amor pela vida, me faltou, né, lá atrás. Né? Não à toa eu visto o amarelo e falo que visto o amarelo de janeiro a janeiro, porque hoje, para mim, é missão realmente trazer, né, essa vida e vida em abundância. Para quem quer que seja e passe pela minha vida, seja cliente meu ou não, mas se eu puder deixar uma pitadinha de vida nessas pessoas, eu deixo. E é isso que a psicologia me deu, né? Ela fez essa asepsia emocional em mim, né? Cuidou como se fosse o fisioterapeuta das minhas emoções, né? E hoje é essa beleza que eu vejo na psicologia. E quando eu somo ao coaching, né, eu tenho as ferramentas certas para fazer com que eu não volte àquela lesão. Então, eu continuo fortalecendo aquilo que a psicologia passou. E aí eu vou fortaleço com essas ferramentas que o coaching integral sistêmico nos dá brilhantemente, inclusive com o MAS, né, onde a gente pode estar sempre avaliando e sabendo aonde a gente está errando ou aonde a gente está acertando mais e em que áreas a gente precisa, às vezes, estar mais atento em determinados momentos, né, para puxar outros pilares, né, ou para acalmar outros pilares. Às vezes a gente precisa ir lá em outro pilar e puxar ele um pouquinho mais para cima, ou dar uma maneirada ali naquele pilar também, porque a gente sabe que tem que ser, tudo depende de um equilíbrio. Então, por exemplo, eu não posso ser, como você estava falando com o Rafael, eu não posso ser só profissional, ou intelectual. Eu tenho que fazer a roda girar. Então, quando eu estou, né, avaliando, quando eu estou fazendo o MAS, sempre eu tenho essa visão, essa consciência, né, de onde eu estou, né, para que eu equilibre ou para que eu puxe um pilar mais que o outro naquele momento, né, que esteja precisando. Enfim, né, então é nessa completude que hoje eu vejo, né, essa beleza de trazer, né, a psicologia e o coaching ali de datas o tempo inteiro. Por quê? Porque o nosso querido Daniel Goleman, né, ele diz, né, ele traz a fórmula do sucesso como o equilíbrio entre razão e emoção, entre o coeficiente emocional e o nosso QI, o nosso coeficiente de inteligência, né? Ele fala que para que nós alcancemos, né, o sucesso realmente de vida, de estar bem, nós precisamos de cerca de 80% do nosso coeficiente emocional trabalhando e cerca de 20% do nosso coeficiente de inteligência. O que é que isso quer dizer? Que por mais que eu trabalhe, né, que eu faça diplomas na minha mão, que eu tenha diplomas e que eu estude, que eu leia muito, e que eu faça cursos, e que eu tenha muito preparo intelectual, que eu seja extremamente inteligente, se eu não tiver aliado comigo as minhas emoções, se as minhas emoções não jogarem junto, de nada adianta eu ser extremamente inteligente. Né? E aí eu jogo aqui uma pergunta para reflexão geral, quantas pessoas a gente vê, né, com grandes capacidades, com grandes habilidades, com grandes diplomas, inclusive, na mão, grandes doutores, mestres, e que põem sua carreira a ruir, ou simplesmente não prosperam, porque não tiveram a competência emocional para jogar junto naquele momento, fazendo o jogo junto. Né? Então é muito importante o olhar atento para essa questão, para a questão emocional, né? Para que toda a nossa roda venha, de fato, a rodar. Né? Então, deixar essa reflexão mesmo, né, do Daniel Goleman, da importância. Né? E outra, né, Gil? Quantas pessoas também que a gente vê que zero diploma, não tem, né, estudo, não tem formação, nunca, né, se firmaram intelectualmente, mas que, com muito equilíbrio emocional, construíram grandes impérios. E impérios firmes, sólidos, né? E, logicamente, depois se aprofundaram e buscaram esse conhecimento, que, como a gente viu hoje nessa roda, a gente vê que o intelectual também é importante que esteja aliado, né? Mas
quando a emoção certa é aplicada no lugar certo e na hora certa, né, nós chegamos nos lugares, né, nos patamares mais elevados, né, a nível sistêmico. É isso aí, Ana. Dá vontade de ficar só parado. O pessoal digital tá ali feito uma foto, uma imagem, mas assim, é bom ouvir você. Eu sigo você nas redes sociais e as reflexões que você faz lá são muito bem proferidas. E deixa eu falar uma coisa aqui, que eu tava falando aqui, o menino tá falando que você é uma guerreira. Cara, eu conheço sua história, né? Você já assisti uma live sua com o Paulo Vieira, você contando sua história. E assim, é extraordinário a sua história de vida. É motivadora, é arrebatadora para levantar qualquer um. E eu estava falando numa live aí há pouco sobre a situação, que é o emocional, é muito emocional mesmo. Que era aquela cena, eu estava assistindo até com minha esposa, e eu olhei para ela assim, olha só a situação. Uma moça muito bem, assim, parecida, né, que estava na ponte, querendo pular, e chegou um mendigo, um cara drogado, e olhou para ela assim, o que você está fazendo? Por que você vai fazer isso? Aí olhou, ela disse, eu vou pular. Ele disse, eu preciso que você me salve. E aí? O cara embaixo, querendo impedir que ela pulasse. Ele dizendo, eu preciso que você me salve. E ela lá, muito bem. Olha a contradição, né? Que isso é emocional, né, Ana? Perfeito, perfeita colocação. E, Gil, é importante trazer, né, essa questão emocional, né, e se a gente for parar para a reflexão das perguntas do pilar emocional, e aqui eu quero fazer coaching, tá? Quero trazer, né, aliar bastante, inclusive, o coaching com a psicologia também. Eu fiz uma organizaçãozinha aqui, tá, Gil? Se porventura eu olhar aqui para o lado, é porque eu fiz realmente estruturei aqui organizei de fato para entregar, né, o melhor, né, a essa audiência. Acho que todo mundo merece de fato o melhor sobre isso. E aí tem uma das perguntas norteadoras, né, quando a gente vai fazer a avaliação, né, no coaching integral sistêmico, nós chamamos de mapa de autoavaliação sistêmica. Na terapia cognitivo comportamental, nós chamamos de roda da vida. E essa ferramenta eu utilizo tanto, né, para o fazer terapêutico como para o fazer do coaching. Né? É algo avaliativo, tanto a nível, né, do fazer de psicoterapia, como a nível de coaching. Né? Cada um com seu propósito e com a sua missão diferente. Tá? Mas a ferramenta é basicamente a mesma. E a gente tem critérios, né, Gil, para avaliar. E a gente sempre faz, como bons coaches, perguntas, né? Onde na terapia cognitivo-comportamental eu chamo de questionamento socrático, e no coaching integral sistêmico nós chamamos de perguntas poderosas de sabedoria. Né? E uma das grandes perguntas que nos trazem, e dentro do que é critério para essas perguntas, eu vou fazer a indicação de um livro. Né? E a primeira grande pergunta desse pilar, que nos norteia a falar sobre esse pilar, é a respeito dos desafios diários. Né? Como eu me comporto diante dos desafios diários? Como você se comporta diante dos desafios diários? Você gosta desses desafios? Você gosta de enfrentá-los ou tem medos, tem receios, trava diante dos desafios? E aí vou até pegar aqui na minha estante, tem um livro, né, que fala muito sobre isso, tá? E esse livro, para mim, é das maiores referências nesse pilar emocional. Por quê? Porque quando a gente entende que a nossa vida ela é norteada por picos e vales, por altos e baixos, por momentos de desafio e por grandes momentos de vitória, a gente entende que a gente precisa aprender a viver os desafios da melhor maneira. A gente precisa aprender a passar pelos vales com sabedoria. Não é me enterrar num vale, mas se eu tenho a ferramenta certa para passar pelo vale, eu tiro as lições certas daquele vale. Se a gente observar na nossa vida, Deus nos mandou diversas informações para que percebamos isso. Desde do nosso eletrocardiograma, ou do nosso encéfalo, agora me faltou o nome, mas da mesma ferramenta que eu uso para fazer o encefalograma, né,
a medição também das ondas cerebrais. Tanto o eletroencefalograma como o eletrocardiograma, a gente pode perceber que eles são feitos por ondas. E essas ondas, elas são de altos e baixos sempre. Então, desde da composição fisiológica, Deus já nos mandou esse recado. Só existe eletroencefalograma, minha mãe falando aqui. Beijo, mãe. Vi que minha avó entrou aqui também, família toda reunida aqui, fazendo o sistêmico acontecer, reunindo a família na tua live. Gratidão a eles. Então, desde das ondas, né, fisiológicas, das nossas ondas fisiológicas, dos nossos picos e vales, né, do encéfalo e do coração, Deus já nos mandou um recado ali que, se for linear, a gente morre. Se está linear, nós estamos mortos. Né? Quando o coração para, aquela linha que é feita de altos e baixos, ela indica a morte. Assim também nas ondas cerebrais. Nós temos morte encefálica, se aquela linha está retinha. Então, desde o nosso fisiológico, já nos mandou o recado que precisamos cuidar dos picos e vales. Precisamos aprender a entrar nos vales com sabedoria, a tirar dos vales o melhor proveito. Por isso que esse livro, para mim, foi fundamental, né, na construção, na reconstrução do meu pilar emocional, no fortalecimento desse pilar. E aí eu posso vir aqui com várias outras reflexões. O mar, por exemplo, né, quando eu olho para o mar, aquela imensidão, as ondas vêm e vão. E isso forma o mar. Então também ela está sempre, né, a maré cheia e seca. Então, se a gente parar para pensar em várias situações da nossa vida, os picos e vales eles estão presentes. Essa grande pandemia, por exemplo, tá? Todos nós caímos num vale. Quem no começo da pandemia não se perguntou, não se questionou, não chorou, não se desesperou? Num primeiro momento, acho que foi difícil que alguém não tenha botado as duas mãos na cabeça e perguntado, e agora? Né? E olhado, inclusive, para os pilares e perguntado, o que é que vai ser do meu profissional agora? O que é que vai ser do meu... A diferença entre quem ainda está no vale, quem não conseguiu sair desse vale, e quem já está galgando grandes picos, e já tem pessoas na pandemia que já passaram por picos e diversos picos e vales, e já saíram, né, tanto dos picos como dos vales, estão fazendo valer os picos e vales da vida. Mas a diferença do tempo que eu passo no vale é a quantidade de ferramentas que eu tenho para subir o pico. E aí nós, enquanto coaches, enquanto psicólogos, enquanto mentores, né, enquanto pessoas que foram em busca dessas ferramentas, que se ferramentaram em inteligência emocional, provavelmente, nem todos, mas quem realmente se trabalhou, pagou o preço, né, pessoas como você, por exemplo, está no grande pico, né, de trazer esse grande momento, essa grande vivência, mas com certeza você foi lá ao vale para ter a ideia e se ferramentou para subir até esse pico, para subir até aqui. Você passou por desafios, né, inclusive durante esse dia, para chegar nesse pico de dizer, caramba, cumpri o evento. Né, e comemorar lá em cima do pico. Tá? Isso aqui aqui são coisas do coach. Como você está falando aí. Eu fiz perguntas. Eu comecei a me fazer perguntas. O que é que eu posso fazer? E começou a surgir. E a gratidão. Viu? O exercício da gratidão. Agradecer a Deus. E da oração. Que assim, é viver o coach. Que as coisas acontecem. Foi quando aconteceu. Vi aquele insight. E eu já saí comemorando. A partir do momento que surgiu, é verdade. Eu estava deitado. Eu levantei. Minha esposa ficou assim. O que foi? O que foi? Coisa grande veio aqui. Então é isso, Ana, isso é coaching. Aconteceu. Perfeito. Perfeito, Ju. Então, a primeira grande, né, eu acho que a primeira grande sacada dos
estabilizarmos, se assim podemos dizer, porque nunca vamos estar estáveis completamente, vamos viver sempre em picos e vales, é entender isso. Né? Entender que a vida é feita de desafios, né? Céu de brigadeiro não existe, né? Quem vê a gente nas redes sociais, sempre vibrando, sempre, né, nos propondo a fazer uma rotina de vida extraordinária, não sabe dos desafios que nós também temos, né? Que por vezes nós não colocamos lá. Exatamente porque nós queremos ser incentivadores, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de ser motivadora de ninguém. Eu acho que motivação é algo interno e a pessoa se motiva se quiser, né? Mas se eu puder incentivar, e o quanto eu puder incentivar, eu vou incentivar pessoas. Então, quando as pessoas veem, né, os nossos picos, elas não imaginam as ferramentas que nós utilizamos para escalar esses picos. Mas nós saímos de um vale para estar lá em cima desse pico. Né? E nós entramos em vales, todos os dias nós temos desafios, nós passamos por desafios. Então, quando eu entendo essa beleza de saber que vou passar por picos e vales e que preciso dos picos e vales, né, para manter a minha vida funcionando, porque na hora que estiver linear eu morro, na hora que estiver linear eu estou morto, por vezes morto em vida, né, por vezes eu estou com a vida paralisada, né, é quando a nossa linha está ali quase linear. Eu nem estou num pico, nem estou num vale. Né? Ou entrei num vale e por lá fiquei. Não me ferramentei para subir o pico. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo essa beleza de que vou passar por desafios e que eu preciso me ferramentar para passar por esses desafios, eu preciso estar preparado para passar por esses desafios, as minhas emoções começam a fazer um maior sentido. Mas para eu conseguir ter essa consciência, vem outra grande questão do pilar emocional, que é a questão se eu consigo ou não identificar as minhas emoções. Eu consigo reconhecer o impacto das emoções nas minhas ações, nas minhas decisões. Eu consigo identificar, de fato, as minhas próprias emoções, meus sentimentos. E aí aqui eu fiz a indicação de um livro, né? Agora vamos para fazer coach de novo, vou indicar um filme, tá? Para entender essa beleza de emoções versus sentimentos, que é o que eu quero falar hoje, fazer essa diferenciação entre emoções e sentimentos, e o quão sábio é o momento em que conseguimos identificar nossas próprias emoções e saber, né, lidar com as nossas próprias emoções, eu quero indicar o filme Divertidamente. Tá? O filme Divertidamente vem falar bastante a respeito de quem são as nossas emoções. Tá? Por quê? Porque a gente costuma confundir emoções com sentimentos. E são duas coisas diferentes. Elas estão aliadas, mas são duas coisas diferentes. A nossa emoção, né, ela é uma resposta aos estímulos externos. Tá? Ela tem um sentimento por trás. Como assim, Ana Cândida? O sentimento é aquilo que vem como resposta à minha emoção. Por exemplo, eu posso ter raiva por causa de uma injustiça. Então, o sentimento que me fez ter raiva foi, na verdade, a injustiça. Né? Como eu posso ter raiva por uma questão de inveja alheia. E aí o sentimento que veio foi a inveja. Né? Foi por causa da inveja, eu senti a raiva. Eu posso estar triste por causa de uma ansiedade, de uma angústia, como eu posso estar triste pelo falecimento de alguém. E aí o sentimento é saudade, o sentimento é a nostalgia. Então, eu preciso identificar o que são as emoções, né? Raiva, nojo, tristeza, medo, né? Todas essas são emoções. Os sentimentos são os motivadores das minhas emoções. São o que vem por trás da emoção. Então, quando eu começo a identificar quais são as emoções que mais me vêm no dia a dia, por que essas emoções vêm, o dominante, eu vou falar um pouquinho do meu perfil comportamental, o dominante por si só, ele é um pouquinho raivoso, né? Ele tem a raiva ali como um sentimento predominante por vezes, tá? E não necessariamente a raiva é ruim, a raiva pode ser boa, né? No momento em que eu sei lidar com ela. No momento em que eu aprendo a lidar com a minha raiva,
eu aprendo a lidar com aquela emoção que por vezes é taxada de negativa, né? Assim como eu aprendo a lidar com sentimentos que por vezes são taxados de negativos, eu consigo fazer ele jogar ao meu favor e não ele me dominar e me jogar contra o mundo. Então, quando eu entendo, né, o que é que eu posso fazer com as minhas emoções, eu consigo, de fato, ter ações mais assertivas. Na terapia, né, eu tenho algumas instrumentações terapêuticas, né, que eu utilizo muito para o reconhecimento dessas emoções. E eu tenho uma ferramenta que se chama Mapa das Emoções, onde eu peço, né, para o meu cliente, para o meu paciente, ele identificar qual é o momento em que vem aquela emoção. Depois que ele identifica o momento que vem aquela emoção, eu peço para ele identificar qual foi o sentimento que aquela emoção gerou nele. Tá? Depois disso, eu peço para ele começar a pensar no que ele está pensando. E aí ele começa a identificar que pensamento, porque, vamos lá, o que é que gera um comportamento? O comportamento é gerado por um pensamento que se desenvolve dentro da gente um sentimento, né? Diante desse sentimento, né, nós temos uma resposta fisiológica do organismo, né, que por vezes é a nossa emoção, a emoção colocada ali. Então eu tenho uma resposta fisiológica do meu organismo e assim eu me comporto de alguma maneira. Né? Eu pensei que eu não sou capaz de fazer algo, logo eu refletiu em mim um sentimento de incapacidade, de fragilidade, e aí a minha emoção, por vezes, né, se eu for um dominante, por exemplo, a minha emoção vai ser de raiva, talvez raiva de mim mesmo, e aí com essa raiva eu brigo com alguém, a primeira pessoa que vem eu brigo, né, ver como isso pode ser diferente de pessoa a pessoa, né? Então o sentimento que gerou aquela raiva foi um motivador para eu ter aquela raiva, e dessa raiva eu me comportei de alguma maneira. Então, quando eu começo a mapear isso, e aí eu entendo que pensamentos geram, eu começo a responder os meus próprios pensamentos e fazer combates mentais desses pensamentos. Né? Por vezes, eu começo a questionar esses pensamentos. Se eles são pensamentos funcionais, disfuncionais, se são pensamentos automáticos, se são pensamentos... Né? Existem os pensamentos que vêm e que a gente não tem controle sobre eles. Né? A gente não... de fato, não pode controlar que pensamento vai vir, mas eu posso controlar o que eu vou fazer com aquele pensamento que veio. E aí eu começo a combater e a questionar esse pensamento. Então, quando eu começo a mapear as minhas emoções, quando eu começo a fazer esse mapeamento emocional, eu tenho muito mais assertividade nas minhas ações. E aí eu conseguindo identificar as minhas próprias emoções, eu consigo, de uma forma muito mais assertiva, fazer a minha roda girar, né? Fazer o meu sistêmico jogar ao meu favor. Né? Então, uma das proposições dessa ferramenta, né? E quando a gente fala do pilar emocional, é essa identificação das emoções. Ana, eu quero que você destaque um pouco aí, sei que você... Lógico que nós vamos falando durante todo o dia e todos os pilares sempre surge essa questão, que é a comunicação, a importância da comunicação. E no pilar emocional, eu acredito que tem uma importância enorme. Nós sabemos que tem. O que você comunica. O que você comunica vai gerir um resultado lá no final de tudo. Perfeito. E aí a gente falando de comunicação, né, Gil? A gente fala de comunicação verbal e não verbal. Né? A minha comunicação, ela precisa ser de fora para dentro e de dentro para fora. Como assim, Ana Cândida? Se eu chego aqui nessa live e falo, boa noite, pessoal, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, tá, Gideone, estar aqui com você. E eu estou comunicando o quê? Que estou feliz? Que é uma honra para mim estar com você? Não. Então, a minha comunicação não verbal não está sendo congruente com a minha comunicação verbal. Né? E o que é que eu posso gerar em mim quando eu começo, por exemplo, eu estou até bem, eu estou até legal no meu dia, e eu começo, meu Deus, o dia hoje vai ser aterrorizante, porque eu tenho isso, em 24 horas vai ser humanamente impossível. O que é que vai acontecer comigo também?
eu vou começar a gerar comportamentos, né? Se eu gero um pensamento, lembra lá, é uma roda. Pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. E se eu começo a falar, comunicar, que vai dar errado, eu começo a pensar que vai dar errado, eu começo a sentir que vai dar errado, e o que é que vai acontecer? Provavelmente vai dar errado. Né? Então, a minha comunicação, de fato, eu preciso utilizar a minha comunicação verbal e não verbal ao meu favor. Tá? Ana Canda, é muito difícil tudo isso que você está falando. De fato, é desafiador. Mas nós precisamos entender que é passível de treino. Treino. Tá? Hoje... Tem uma pergunta aí, Tem uma pergunta perfeito, aí. eu não vi. Ainda colocou agora aí, a Sâmia. Aqui não chegou ainda para mim, não. Demonstrar uma postura mais firme do tipo raiva é importante? Depende. A gente precisa... vai depender, vamos lá. Se eu mostro uma postura de raiva no momento errado, eu posso colocar a perder toda uma construção que eu já fiz anteriormente. Ou uma tentativa de construção de algo que provavelmente eu esteja no momento tentando, né, galgar ali, tentando construir. Então, a questão da emoção é saber colocar a emoção certa, no lugar certo, na hora certa. Ah, não, você então... não acredita. Olha só, eu vou mostrar para o pessoal. Olha só quem veio aqui, ó, perturbar. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus! Olha só quem veio no final. Ó, vendo? Eu tô aqui, ele chegou, colocou as patas aqui, de mansinho, ficou olhando, eu não dei valor, ele colocou as patas. É sistêmico, meu amigo, tem que dar atenção ali, ó, todo mundo. Tô aqui olhando, tá aqui. Lindão. Então, é isso, tá? Eu não vi a pergunta, mas acho que foi a Sâmia que falou, é isso? Foi a Sâmia, foi. Sobre... Né? Sâmia, você precisa entender, em primeiro lugar, né, a hora de colocar cada emoção, o momento de colocar cada emoção. Né? É como eu fiz aqui a pequena encenação nossa. Né? Se eu chego aqui, né, no momento de alegria, de comemoração, de vibração, no final de um dia, de 11 lives, né, de um evento dentro do Instagram, algo inédito, nunca feito, eu acho que a nível mundial nunca foi feito algo do tipo. A gente chega aqui e eu... Parabéns, Gideone. Estou muito feliz por você. Eu estou colocando a emoção errada no lugar errado. Né? Ou talvez colocando a emoção certa da forma errada. Estou falando que estou feliz, mas com a fisiologia errada. E no momento errado. Né? Então, eu preciso ter a clareza, né, de quando utilizar, por exemplo, a raiva ao meu favor, de quando utilizar, né, a alegria ao meu favor, né? Por exemplo, eu estou vou trazer aqui uma situação bem hipotética, mas supondo que eu esteja num velório. É completamente disfuncional eu contar uma piada. Em se tratando de uma situação social, né, pré-definida, pré-estabelecida, onde a gente deve respeito, o sentimento de compaixão, de clemência, né, diante da vida de uma pessoa, né, que a família está se despedindo, né, é um momento onde a saudade está presente, né, como é que eu vou ali despertar gargalhadas, tá? Então, é saber, inclusive, em que momento colocar cada emoção, né, da mesma forma que eu não vou entrar numa sala de aula para dar uma aula chorando compulsivamente, né, então... Eu preciso saber em que lugar, em que hora, em que momento colocar as minhas emoções. Tem a outra pergunta, você viu aqui? Ela também fez outra, deve estar já incluso aí. Está chegando para mim aqui as perguntas, não. A última que eu estou vendo aqui foi que Selma Correia entrou. Depois disso eu não vi mais nada, não acho aparece. Que é porque às vezes ele para, e você vai com o dedo, aí ele volta todos, ele sobe. Mas já fui, ele não está indo não mesmo. Mas lê aí para mim que eu... Quando você precisa dizer a alguém que esta pessoa te feriu, como abordar? Aí são... Por isso a importância, por exemplo, de conhecer e entender de perfis comportamentais. Né? Porque quando eu identifico
né? Se essa pessoa ela é mais dominante, eu tenho que ser mais objetiva com ela. Tá? Ó, fulaninho, você me magoou, né? Aconteceu isso, isso e isso, e esse dominante vai gostar dessa forma de ser abordado. Né? Se eu chego para o estável, né, e falo essa mesma, e ponho essa mesma colocação, dessa mesma forma, eu vou ali destruir com uma pessoa, talvez, e talvez acabar ruir com a possibilidade de me reaproximar dessa pessoa. Então, eu tenho que identificar qual é a forma que a outra pessoa gosta de receber, né, essas informações. Dica, 2 livros aqui para saber colocar de forma mais assertiva sentimentos e, inclusive, é preciso falar, a gente precisa colocar as nossas emoções, a gente precisa colocar para fora, trazer para a conversa, é preciso fazer isso, mas dica de leitura aqui, né, para trabalhar essa questão de como falar com o outro. Decifre e Influencie Pessoas, né, do Davidson Silva e do Dr. Paulo Vieira, e As 5 Linguagens do Amor. Quando eu entendo qual é a linguagem de amor da outra pessoa, eu tenho mais facilidade de me aproximar dela. Porque uma grande mentira que contaram pra gente, né, é que a gente deve entregar para o outro aquilo que a gente espera que entreguem pra gente. E não, a gente tem que entregar para o outro aquilo que o outro espera receber. Né? Por exemplo, quando eu entendo que... qual é o teu perfil comportamental, Gil? Estável. Estável. Quando eu entendo que o Gil é estável, valor, me diz um valor teu alto. Valor. Para mim, um grande valor para mim é a família. Não, mas valor teórico, valor financeiro, valor econômico, valor social, me diz dos teus valores norteadores. Qual seria um valor grande para você? Olha, você me pegou agora, viu? Com essa história de valor. Eu pensei Vamos nos lá, meus valores. vamos supor que o teu valor de conhecimento seja muito grande, tá? Que você seja um grande estudioso e goste muito de ler, e você está dentro da minha empresa. E aí você vai ser validado, eu preciso validar você. Se eu chego para você com 10 mil reais, tá? E te dou apenas 10 mil reais como bonificação, porque você alcançou uma meta, porque você bateu uma meta, e aí eu te dou 10 mil reais como bonificação, e você não sabe o que fazer com aqueles 2 mil reais, você vai se sentir extremamente decepcionado, porque o teu valor econômico, ele não está muito alto. Mas se você olha para aqueles 10 mil reais e faz assim, com isso aqui eu posso comprar não sei quantos cursos, com isso aqui eu posso comprar não sei quantos livros, aí faz sentido para você ganhar aqueles 10 mil reais. Mas talvez, se eu pegasse esses 10 mil reais e comprasse os cursos e te desse de presente, aí sim você se sentiria muito mais validado. Né? Então, eu estou entregando para você aquilo que você realmente deseja receber. E não aquilo que eu acho que você gostaria de receber. Né? Por exemplo, uma pessoa que, digamos assim, não gosta tanto de leitura, e eu vou lá e porque eu gosto de leitura, eu vou lá e dou um livro a ela. Se essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa que gosta mais de ambientes harmonizados, de estética, e em vez de dar um livro para ela, eu dou um bibelôzinho para ela colocar na prateleira dela, um enfeite para ela colocar no quarto dela. O que será que ela vai gostar mais de receber? O livro? Verdade. Eu entendi. Agora que eu estou entendendo a pergunta. Como é? Né? É Então, verdade. para eu chegar para alguém, para por exemplo, falar sobre algo que essa pessoa fez comigo, eu preciso entender primeiro qual é a linguagem do outro. Né? Porque às vezes, nem essa pessoa se conhece também. E aí é onde entra a grande riqueza, mais uma grande riqueza do pilar emocional. Né? É a questão de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu mergulho para dentro de mim e me trago, né? Trago a minha melhor versão de dentro de mim, mais fácil fica de lidar, inclusive, com o outro. Quando eu entendo em que situações eu posso me colocar, em situações eu não posso. Né? Aí é onde entra a grande beleza, por exemplo, da análise de perfil comportamental. Né? Eu digo que na análise de perfil comportamental, a gente tem o como eu ajo, que é o DISC, né? A teoria DISC, né? de Maston. Na teoria DISC, eu vou entender, né? Se eu me comporto
com mais dominância, com mais ímpeto, né? Se eu sou mais impulsivo, mais ousado, né? Se eu me comporto de forma mais influente, me conectando com pessoas, trazendo pessoas para perto de mim, né? E sendo mais efusivo, sendo mais de pessoas mesmo, de abraços, de enfim. Se eu me comporto, né, na estabilidade, se eu me comporto, né, sendo mais ouvinte, mais planejador, né, mais questionador, né, como estável. Se eu me comporto de forma mais conforme, se eu preciso das coisas mais organizadas, se eu me comporto de uma forma mais, né, como eu me comporto, né? Então, a teoria diz que essa beleza de entender o como eu me comporto. E aí, existe uma outra teoria dentro da análise de perfil comportamental, que é a teoria de tipos psicológicos de Jung, né? Onde eu entendo o por onde eu vou, né? Se eu vou mais pela via emocional, se eu vou mais pela via racional, né? Se eu trabalho mais com o lado direito ou esquerdo do cérebro, é onde entra um pouco também das inteligências múltiplas de Gardner, né? O André falava muito em competências, quando a gente entende que a gente tem habilidades intrínsecas, né? Que a gente tem, de fato, diversas inteligências que jogam ao nosso favor e que algumas pessoas têm umas mais desenvolvidas do que outras, aí eu entendo por onde eu caminho, né? Qual é a minha forma qual é o caminho que eu faço para concretizar uma ação, para concretizar um gesto. E para fechar, né, a análise de perfil comportamental ela é muito bela também porque ela traz os valores, a teoria de valores de Sprenger, que é o que eu digo que é o porquê eu caminho. Então, quando eu entendo como eu ajo, né, que eu tenho, é algo intrínseco, né? Você é um grande estável, eu sou uma grande dominante. Tá? O meu perfil é dominante, influente e estável. Eu tenho 3 perfis em alta escala. Então, quando eu entendo isso, entendo como eu me comporto, que eu sou mais de resultados, que eu busco mais por resultados, que eu preciso também me conectar com pessoas, tanto para influenciá-las como para ouvi-las, né? E que eu tenho um perfil que é ousado, mas que também é muito planejador. Aí eu entendo, né, o como eu ajo diante das situações. Tá? Quando eu entendo que o meu lado direito do cérebro é mais organizado, é mais desenvolvido, eu entendo, inclusive, como eu posso desenvolver o meu lado esquerdo do cérebro, né? Que é o lado mais racional, o lado mais, né, digamos assim, mais intelectual da coisa, digamos, né? Então, quando eu tenho a desenvoltura de um lado pelo outro, por exemplo, como é que eu aprendi a matemática lá atrás? Né? Que não é uma habilidade própria minha, tá? Deixar bem claro, né? Inclusive lá atrás eu dizia, sou de humanas, né? Para dizer que eu não entendia matemática. Mas como era uma forma muito bacana de eu entender matemática, eu ia para poesia e fazia uma poesia sobre matemática. Ou fazia uma paródia sobre uma matéria de química, física, né? Que não eram as minhas habilidades intrínsecas. Então eu trabalhava ali, né? O meu caminho cerebral, eu trabalhava através de habilidades artísticas. Ou seja, eu fazia valer o meu lado esquerdo do cérebro pelo lado direito. Eu desenvolvia o meu lado esquerdo do cérebro pelo meu lado direito. E aí, quando eu entendi os meus valores, ficou ainda mais claro. Porque os valores são os nossos norteadores, são os nossos porquês de caminhar. Né? Então, quando eu entendi, por exemplo, que o meu valor teórico é altíssimo, eu entendi porque eu procurava estudar e não aplicava tanto. Porque eu achava que estava sempre faltando um conhecimento. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi que para eu me sentir, né, útil, eu precisava aplicar esses conhecimentos. Né? E que para fazer valer a minha ação, eu precisava pegar todo aquele conhecimento que eu tinha, de repente, com 24 anos, eu estava com 3 diplomas na mão. E fazendo o quê? Eu estava buscando já outra faculdade, outro curso. Foi quando eu entendi que eu precisava, né, juntar todas essas teorias, né, e fazer valer isso para mim. E aí foi mais um grande mergulho no autoconhecimento. Né? Quando eu entendi todas essas vias, quando eu entendi tudo o que eu precisava para agir, eu comecei a equilibrar minhas emoções através do autoconhecimento. Né? Então, hoje eu me conheço muito mais, né, exatamente para conseguir a aplicabilidade das coisas. Né? Para eu conseguir fazer valer os meus diplomas, para eu conseguir fazer valer o meu conhecimento, eu precisei me conhecer, entender as minhas emoções, saber identificar as minhas emoções, aonde aplicá-las e como aplicá-las.
Show, Ana. Infelizmente, só 2 minutinhos para a gente encerrar aqui, minha amiga. Gratidão. Antes de encerrar, eu quero mais uma vez falar para as pessoas que estão aqui. Agora eu vou olhar no meu direct, no meu Instagram, e no meu WhatsApp. Vocês ainda podem ir lá. Eu tenho 11 sessões de coach grátis para oferecer a você. Você acha que merece, vai lá e diz por quê. E também tenho aqui um kit para quem fechar o processo de coach. Foco na prática. O kit é o Box Paulo Vieira, de livros do Paulo Vieira. Foco na prática, poder e alta performance, fator de enriquecimento, poder da ação. E nesse livro vem um cupom com desconto de R$ 477 para você fazer o CIS presencial. E mais um cartão interativo digital. Então, assim, obrigado, Aninha. Obrigado a todos. Graças a Deus está realizada a Jornada da Vida Extraordinária. Todas as lives salvas no IGTV. Parabéns, parabéns, parabéns. Gratidão mais uma vez, meu amigo. Gratidão, meu amigo. E a gente se fala e estamos aí. Viu? Muito obrigado mesmo de coração a todos. Gratidão, Gil. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.